Vamos ver aqui uma aula novamente sobre diálogo. Eu estou fazendo uma espécie de diálogos curtos para que a gente possa interpretar as palavras, identificar primeiramente e depois interpretá-las e ver como usar elas dentro do nosso diálogo, da nossa montagem de palavras, né? Da nossa construção de palavras, digamos assim. Eu quero aqui também trazer em pauta um comentário de uma seguidora do canal e eu achei muito interessante a colocação dela. Ela falou assim que dá para identificar as palavras e ver como elas são empregadas dentro desse diálogo. Então eu não tinha sacado essa ideia e achei que é uma ideia muito legal de estar trazendo sempre os diálogos curtos. E se vocês estiverem gostando deste conteúdo, eu peço que vocês deixem o like de vocês, né? Porque isso para mim vai representar o quanto vocês estão gostando do conteúdo, né? E agora a gente vai ver aqui na lousa digital, vou compartilhar aqui com vocês o que eu trouxe para que assim a gente possa ter essa aula fluida. É bem curtinho, tá? Mas vai ser de bastante relevância. Vamos ver então? Bom, nessa ocasião eu trouxe aqui para nós esse diálogo, né? E temos mais uma página, temos esta página e depois vamos entrar na outra. E aqui já começamos com o diálogo. Jajapota petem atu Jarecharanwamba epa ikatu Jajapô. Jajapota petein atu Jarecharanwamba epa ikatu Jajapô. Reparem que Japô quer dizer fazer e tá é do futuro. Então esse já vem da primeira pessoa do plural, nós, né? Nós vamos fazer ou faremos. PTIN é o número 1, né? Atu quer dizer grupo. Atu seria um aglomerado, né? Tipo uma reunião, um aglomerado, um monte, né? Atu se refere literalmente a monte. PTIN atu de arrechá. Rechá quer dizer ver, né? Ver, para ver. De arrechá é aqui novamente nós. De arrechá ranwan, para. Esse ranwan seria como para ver. Nós vermos, né? Mbaepa. Aqui nesse caso, Mbaepa seria o que se pode, e esse Katu vem do poder, né? Então, o que podemos, e Japô de novo aqui, tá vendo? Fazer. Jajapô, nós fazer. Então, a frase fica, Jajapô tapetem atu, Jarecharanwan Mbaepa e Katu Jajapô. Vou ler mais devagar. Jajapô tapetem atu, Jarecharanwan Mbaepa Epa ikatu Jajapô. Quer dizer, vamos criar um grupo para ver o que vamos fazer ou o que podemos fazer. Aqui no caso seria podemos, né? Ou vamos, a mesma coisa, né? E uma outra pessoa falou, né? Alguém interagindo. Voive de arrecharamopea ou ponaveta ou pavavepe. Voive de arrecharamopea ou ponaveta ou pavavepe. Aqui esse voive. Voi quer dizer cedo e V do superlativo, então mais cedo. Temos novamente aqui o rechá, que é ver. Iramô seria se, né? Seria como se vermos. Então, quanto mais cedo a gente vê isso, né? Aqui seria exatamente isso que está falando. Quanto mais cedo a gente ver isto, ou quanto mais rápido a gente tratar sobre isso, pode ser também. Ou quer dizer virá, porã, é bom, né? E porã ver. Aqui está o superlativo que quer dizer mais bom, né? E esse tá é do futuro. Então, ou ponaveta será melhor, né? Vai vir mais bem. Seria mais ou menos isto a tradução, né? O pavavepe, o pavave quer dizer todos e pa. Então, aqui seria a todos. Novamente, então a tradução seria: quanto mais rápido a gente tratar sobre isso, vai ser melhor a todos ou para todos. E eu vou ler em Guarani mais rápido para vocês terem na mente esta pronúncia. Voive de arrecharamopea ou ponaveta ou pavavepe. Voive de arrecharamopea ou ponaveta ou pavavepe. Vamos respirar um pouquinho, né? Enquanto isso a gente vai ver uma curiosidade que eu trouxe aqui. Calma que tem mais ainda, tem mais um pouco ainda, né? Essa curiosidade é muito interessante sobre a palavra cacique. Você sabia que cacique é a autoridade mais alta de uma comunidade aborígene? É isso mesmo, o cacique é uma das autoridades mais altas na comunidade aborígene, ou seja, na comunidade indígena. E essa expressão cacique, esse termo vem de onde? Aqui dizem que ele surgiu do Aruac do Haiti, olha só que interessante, do Aruac Haiti. A gente vai pesquisar, no próximo vídeo eu vou trazer falando sobre Aruac de Haiti ou do Haiti, que eles falavam cacique. Então foi adaptado pelos espanhóis como a autoridade de uma comunidade que também se estendeu até os indígenas e assim eles também adaptaram esse cacique como
a autoridade dentro da comunidade deles. Oin avei mokoi kwatia hai pure pra eve jarrechavaina. Oin avei mokoi kwatia hai pure pra eve jarrechavaina. Que quer dizer também há 2 petições por escritos que devemos agilizar também. Aqui no caso, oin quer dizer tem, avei também, mokoi número 2, kwatia é folha, papel, é literalmente papel, não folha. Kwatia, papel, hai é escrito. Pure, que quer dizer escrito já, escrito. Então tem uma carta, pode ser uma carta, um papel escrito, né? Por isso que eu coloquei aqui petições na tradução. Esse prae aqui quer dizer rápido, né? Prae mais rápido. Jarrechá novamente vamos ver e vaena que temos que ver. Então o que quis dizer aqui? Também há 2 petições por escrito que devemos agilizar, né? Agilizar é ver mais rápido, acelerar, né? Seria isto. E alguém falou sim, né? Aqui tá vendo sim? Hen quer dizer sim. Hen, hande pare rechamba emba epa, o jerure hikwai ikwatia haipe. Hen, hande pare rechamba emba epa, o jerure hikwai ikwatia haipe. Vou ler mais devagar. Hen, hande pare rechamba emba epa, o jerure hikwai ikwatia haipe. Então aqui, ha é a união de, quer dizer a conjunção, que significa e, ndepa, você. Esse inde da segunda pessoa e esta partícula aqui, pa, é da pergunta, partícula interrogativa. Rechá é ver, viu, tem visto. Mbae quer dizer as coisas que eles querem. Tipo, mbae são como se fossem reivindicações. Quais são, né? Seria mais ou menos isso. Mbaepa, quais são? Jerure é pedir. Aqui, jerure é pedir. O jerure, que são eles, né? Estão pedindo. Quais são as coisas que eles estão pedindo? E hikwai significa eles. Tá vendo que aqui kwatiahai quer dizer carta e pé dentro. E esse i é da terceira pessoa. Se você não está entendendo nada disso, existem algumas aulas que eu vou deixar passando aqui no Cards falando especificamente sobre a terceira pessoa, que tem várias situações para a gente usar. E se você quiser que eu faça uma aula a respeito disso, da terceira pessoa, deixe nos comentários pedindo. Eu quero que faça uma aula sobre terceira pessoa, como usar as partículas da terceira pessoa. E a pessoa responde: Haekwera ningo oipotá de arrechá araka epa ode de apota ode evaeque. Vou ler novamente. Haekwera ningo oipotá de arrechá araka epa ode de apota ode evaeque. A tradução é: eles querem a resposta sobre a promessa que foi feita, se vai ser cumprida ou não. Foi feita ou foi feita. Então aqui vamos entender aqui um pouquinho. Haekwera também são eles, né? Que é o pronome pessoal no plural, eles, a terceira pessoa, né? Ningo é para afirmar, eles, né? Oipotá, potá quer dizer querer, então oipotá. Jarrechá, tá vendo que jarrechá nova, que nós vejamos, que nós possamos ver, né? Arakae quer dizer quando. Arakaepa, aqui no caso a partícula interrogativa. Onde está a partícula interrogativa? Ojediapota quer dizer se fará. Oje, esse je aqui vem da palavra falar também. Oje evaeque, que se diz, né? Dizer no caso. Oje quer dizer dizer. Ode evaeque. Evaeque é que foi falado, né? Então seria isso. Haekwera ningo ipotá de arrechara ka epode de apota ode evaeque. Então quer dizer assim, eu li rápido para vocês terem aí na mente esta palavra. E temos aqui por último, de arrechaenta ko atu apo haupenhanye etapeare. De arrechaenta ko atu apo haupenhanye etapeare. Aqui eu teria que ter uma vírgula, tá vendo? Porque separa a palavra. Então, de arrechaenta, esse aenta quer dizer vamos ver primeiro, que quer dizer em primeiro. Primeiro, vamos ver. Então, de arrechaenta, ko atu. Ko é o demonstrativo de presença, o adjetivo demonstrativo de presença. Atu, como eu falei no início, é um grupo, um monte, né? Apo é de fazer. Atu apo quer dizer fazer grupo. Então, vamos ver primeiro a construção desse grupo seria aqui, né? Ha quer dizer e upei, aqui teria que ter um acento aqui em cima, upei, nhanheeta peare. Ha upei e depois, nhanheeta, vamos falar e peare é sobre isso. Lendo novamente, jarrechaeta ko atu apo ha upei nhanheeta peare. Em primeiro lugar, vamos resolver sobre
a criação do grupo e depois falamos sobre isso.